Saudações, gente bonita, em Goiás, 7 horas e 30 minutos da manhã de um dia muito agradável de domingo. Hoje tem feira, mas quem assistiu nossa live ontem deve ter percebido quando eu disse que eu esqueci meus remédios na casa da dona mãe. Os remédios para diabetes não chega a ser um problema, mas os contra asma são. Então, eu tô à base de garrafada. Tô bem tranquilaço, mas não me sinto muita vontade para ficar zanzando, não. Tô indo lá da dona mãe, inclusive tomar os remédios certinho, né? O segredo da vida saudável é não prescindir da medicação recomendada. Inclusive, se vocês me permitem, deixa eu fazer uma observação aqui. Não sei se José Saramago, mas com certeza o Partido Comunista Chinês também adota essa política de que o trabalho de convencer as pessoas tem uma moralidade questionável. É intelectualmente violento e, portanto, eticamente indefensável. Eu falo, se as pessoas querem acreditar ou não, aí é com elas. Um adulto não deveria tentar convencer outro. As pessoas, a não ser que elas estejam no banco de uma escola, de uma faculdade, de um curso, elas aprendem o que quiserem, acreditam no que quiserem. O Partido Comunista Chinês proíbe o ingresso nas fileiras do partido de pessoas religiosas, de qualquer religião, porque para você estar no Partido Comunista Chinês, você tem que acreditar nos ideais do Partido Comunista, não nos do catolicismo, do cristianismo, da religião evangélica, do hinduísmo, do budismo, do que quer que seja. Você tem que ter honestidade de propósito. E, como disse o grande Jesus, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Então, o Partido Comunista Chinês permite liberdade religiosa irrestrita, desde que entre os iguais. O proselitismo é proibido, exatamente porque isso é contrário à liberdade religiosa. Então, quando eu vejo as pessoas, principalmente da religião evangélica, alguns cristãos também, com o proselitismo agressivo deles contra principalmente as religiões de matriz africana, pegam pesado também contra os kardecistas, os ateus e até contra os que somos católicos. Eu falo, gente, essa gente, eles não têm a menor capacidade de conviver em sociedade. Não tem a menor capacidade de conviver em sociedade. Porque eles primam pela tentativa de impor valores, crenças e convicções, que inclusive não se sustentam. Eu sei que os evangélicos se dizem cristãos, mas não são. Nem, principalmente aqueles que seguem a teologia do domínio. Os que seguem a teologia do domínio cultuam Davi. Nem proto-judeus eles são. O negócio deles é Davi, o Deus da guerra e não sei o quê. Esse dia mesmo, um pastor evangélico tá fazendo uma pregação na rádio, tava falando de Josafá. Pô, mas que carvalho é esse Josafá? Que porra é essa, cara? Não é cristão? Tem que falar dos apóstolos, de Cristo. A ideia do cristianismo é essa. O evangelho. Não. O cara tá lá falando de Josafá. O cara não é cristão.
Vamos ser honestos aqui, né? O sujeito não é cristão. O negócio dele não é o cristianismo. Mas o que isso tem a ver com geopolítica? Tudo. Porque o Ocidente, e nessa fase, acho que mais do que em qualquer outra da sua lamentável história, prima pela tentativa de convencimento, certo? Veja os sionistas. O trabalho deles é um trabalho de propaganda. Eles, vou colocar especificamente, a maior parte dos sionistas nem judeus são evangélicos. A gente tem que ter muito claro isso. Porque nos Estados Unidos essa onda violenta e repressora contra os estudantes? Nós explicamos ontem economicamente. O Congresso, porque é dominado pelo lobby sionista da AIPAC, né? A AIPAC. A imprensa, além da AIPAC, tem a Liga Antidifamação. Os líderes dos partidos democrata e republicano que hostilizam e ofendem os jovens manifestantes no Congresso, no Senado, é uma velharada que acreditava piamente que os ocupantes ilegítimos daquela faixa estreita de terra no sudoeste asiático, os europeus que ocuparam aquilo ilegitimamente, de maneira violenta, eram as vítimas, enquanto a população indígena era os terroristas malvados, né? Mas isso não surpreende, porque eles sempre foram assim. O que foi a colonização dos Estados Unidos, se não exatamente isso? Roubar tudo de outros povos, vida, terra, né, os indígenas, e retratar nos filmes eles como se fossem os vilões. Roubar dos mexicanos 60% do país deles, e nos filmes retratar eles como indolentes, preguiçosos. E a Batalha de Los Álamos como se os mexicanos fossem os algozes. Então, a história dos Estados Unidos é como se fosse a história da entidade legítima. A mesma coisa. E existe um forte trabalho de convencimento de que o mal, na verdade, é o bem. E o bem é eles. Então, eles são corretos. É a ideologia da qual Marx tanto falou. A ideologia é exatamente isso. E se vocês me permitem, eu vou gastar os minutos que nos restam falando sobre isso. Vejam bem. Conceitualmente, muito importante a gente aclarar aquilo que fala. Ontem mesmo, entre antes de ontem e ontem, tinha um bocó na minha timeline, na rede tóxica. Sabe, desses, cara, desses que abundam, sabe, na internet. Tava lá falando sobre o imperialismo americano, né? Europeu e israelense. E o cara fez uma pergunta: a China e Rússia não são imperialistas, não? Não, cara. Que bobagem é essa? É só ler Lenin, Rosa Luxemburgo e Chernobyl, que deixam claro que o conceito de imperialismo, para você entender que não são imperialistas. Tá, né? Aí passa algumas horas o sujeito lê isso.
É o que eles fazem sempre, né? Aí mandou um link onde tinha um imbecil falando bobagem, cara, sem nenhuma fundamentação teórica. Ele tira o conceito de imperialismo do redondo para argumentar que Rússia e China tinham sido imperialistas. Cara, aí eu pensei, sabe, discuta com um idiota e a única coisa que você prova é que são dois. E cara, eu falei, imperialismo é a última fase do capitalismo, então decorre do monopólio. Tipo o que você está vendo nos Estados Unidos agora. Nós falamos ontem mesmo sobre isso, que eles viraram uma economia de monopólio e financista, por isso que eles estão indo pro buraco, levando a Europa junto e o Estado ilegítimo também. Eu falei, educadamente, inclusive, falei, cara, vou repetir, parece que você não entendeu. O conceito de imperialismo é o descrito em Lenin, Chernow e Rosa Luxemburgo. Esses caras que você está citando, né? Por favor, não vou nem perder tempo nisso. Aí, ontem, é muito ignorante, muito estúpido, muito burro. Falei, cara, vá bostejar no seu próprio perfil e bloqueei. E a gente vê muito isso, esse tipo de gente que não consegue argumentar, né? Recebe o argumento deles pelo Zap. E aí eles fazem normalmente, mandar um vídeo, né, do YouTube. Leia isso, veja isso. Ou um link no artigo merda qualquer, leia isso. Eles não conseguem argumentar, eles não têm argumento. Mas os argumentos deles são muito ruins, insustentáveis, teoricamente. E aí eles ficam tentando nos convencer. E essa prática é mais perniciosa do que parece. Veja, é os liberais, onde eles implantam governos liberais, fome, miséria, desemprego, carestia, sempre. Veja a Argentina atualmente com o Milei. Não tem um dado que minto, tem. É o que a Globo defende, superávit fiscal, ó, superávit fiscal. Como se ele por si significasse alguma coisa. A população está passando fome, não tem onde morar, os aluguéis foram para a estratosfera, os empregos sumiram, o desemprego nunca foi tão alto. A Argentina está em colapso. Mas superávit fiscal está ótimo. Superávit fiscal serve a quem? A quem um governo serve? Se não a população. Então, o superávit fiscal está ótimo. Então está tudo certo. Eles pegam a ideologia liberal e vendem como se per si fosse uma coisa boa. Certo? É o erro de Sócrates. É como se a verdade per si fosse uma coisa boa. Você tem uma família. Eles querem a sua filha. Chega 3 taradões armadas. Sua filha está em casa. E vai você dizer que ela está, porque a verdade é um valor moral absoluto, igual o imbecil do Sócrates queria? Ou você vai proteger a sua família? Mentindo. Repare, o próprio Jesus teve o bom senso, a sabedoria de dizer: conheça a verdade e ela te libertará. Conheça é muito diferente de pratique em qualquer circunstância. Jesus foi sábio. Sócrates, um imbecil. Não existe valor moral absoluto. O valor moral absoluto é uma falácia. E os liberais trabalham exatamente com valores absolutos. A liberdade é um desses valores. Liberdade de ser bilionário, de reduzir salários, de criar os 6 por 1, né? De negociar livremente,
funcionário e patrão. Essas opressões autoritárias são vendidas por eles como se fosse liberdade. Eles vivem disso. O Ocidente, a civilização ocidental, vive de vender mentiras, ressemantizando o significado dos conceitos. Liberdade é opressão, é violência. Igualdade, por outro lado, é um absurdo. Ela é do mal. Eles conseguiram a proeza, por 75 anos, de fazer com que os ocupantes ilegítimos da Terra Santa, os europeus que ocuparam aquela região e estão expulsando a população nativa e escravizando as pessoas da mesma religião, mas de outras etnias, ladinos, Mizraim, eles conseguiram convencer todo mundo de que eles eram as vítimas. Malvados eram os que defendiam a própria casa. Então, o discurso geopolítico praticado de forma inconsciente pelas pessoas e de forma cínica pelos líderes, ele é muito importante e ajuda a responder à pergunta: por que só agora a resistência está tendo sucesso em derrotar o empreendimento colonialista europeu que se transformou no Estado ilegítimo? Por que só agora Israel está sendo derrotado? Agora tem armas. Ontem nós explicamos, nós falamos sobre isso. Agora eles não têm só guerrilheiras, agora eles têm artilharia. Graças aos Houthis eles têm marinha. Agora, graças aos drones, eles têm aviação. Então eles estão em condição de lutar homem a homem contra um exército do Estado ilegítimo que sempre foi de ocupação. Um exército de ocupação, de violência. Eles não, sempre que eles lutaram contra homem, eles perderam. E estão perdendo agora. Eu vou falar o papel tecnológico, a mudança do paradigma foi muito importante. Mas aí as pessoas perguntam, não por que os 150 mil homens do Hezbollah pelo norte, os 150 mil da resistência iraquiana pelo leste, os 2 milhões de guardas revolucionários, 1 milhão de Houthis, para não falar em exércitos nacionais, não entram logo naquela jossa e expulsam os ocupantes ilegítimos, os colonizadores, a pontapé. Exatamente por causa do discurso ideológico. Muita gente ainda cai na conversinha de nunca mais, de que eles são as vítimas. Não vou nem entrar na história estúpida de que aqueles europeus são descendentes de semitas, que aquelas pessoas de olho claro, pele clara e cabelos claros são os antigos hebreus, um povo moreno, de olhos escuros e cabelo escuro. Não. Isso é tão estúpido que eu não vou chegar a debater. A questão é mais profunda. Eles passaram 75 anos se vitimizando e transformando as verdadeiras vítimas, a população indígena, que eles expropriaram, roubaram, assassinaram, nos vilões. Então, por mais horrível que seja, as imagens que eles produzem todos os dias em Gaza, na Cisjordânia, as imagens horríveis que eles produzem, são fundamentais para mostrar ao mundo quem são os algozes e quem é a vítima. Por isso eles andam partindo para cima. Mas, como bem demonstra o levante dos estudantes dos Estados Unidos, que já está chegando na Europa, a eficácia do discurso deles está indo para o ralo. Está indo para o ralo. E aí, com o restabelecimento da verdade, eles finalmente poderão se libertar. Entenderam? Bom,
tenha um ótimo dia. Uma excelente manhã, um excelente domingo.